a ti clamo, ó Senhor. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Olhando o céu, imenso azul, embaixo do sul, vejo passando peregrinas nuvens flutuantes a brincar, talvez, vindas de além, à beira-mar, vejo chegar ondas quebrando e num véu de espumas cintilantes vem beijar meus pés. O tempo, a terra, o mar e os céus aos poucos passarão, mas as palavras do Senhor jamais se apagarão. E olhando o céu de algum lugar, fico a pensar naquele dia, quando sobre nuvens flutuantes meu Jesus voltar. Pensar naquele dia, quando sobre nuvens flutuantes meu Jesus Das profundezas, a ti clamo, ó Senhor.
escuta a minha voz, que ela possa chegar aos teus ouvidos. A minha alma espera em Deus. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Há noites que são tão ruins, parecem noites intermináveis. Quando a dor é grande, quando o sono vai embora, quando a preocupação nos rouba o descanso, o sono, a paz, quando o cansaço é excessivo, a ponto de nos tirar o sono. Há noites que parecem mais um tormento, e quando o sono vai embora, o cansaço nos fere, a preocupação nos assola. Pergunta àquele que precisa de agasalho, quando o frio o leva quase que à morte. Há delírios, há pessoas que às vezes, quando chega o tempo frio, elas sofrem por não ter um lar, sofrem por não ter um agasalho. E quando o frio chega, quando o sofrimento chega, é assim no nosso país. Quantos e quantos morrem quando o frio chega? Quantos e quantos morrem quando aquele frio começa a ferir aquele homem, aquela criança, aquela mulher, a ponto de delirar, a ponto de quase morrer, não tendo como se aquecer. O que seria melhor para aquele homem, o que seria melhor para aquela mulher do que o nascer do sol? Para aquele que está sofrendo de insônias e não dorme, para aquele que está sofrendo frio e não tem como se aquecer, para aquele tão preocupado que as suas noites viram um tormento. Ora, o que seria melhor do que o romper da manhã, o brilho do sol? Foi o que o salmista disse no seu capítulo 130. Ele disse: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Para o vigia, o sentinela, como nos diz o Salmo 127, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, para o vigia, para a sentinela, ou sentinela cansado e às vezes com os olhos pesados de sono, não podendo dormir por ter que estar no seu posto do dever. O que seria melhor? O que mais seria tão desejável assim do que o romper da manhã? O momento de poder deixar o seu posto, voltar para o seu lar, quem sabe deitar em sua cama e descansar. É tudo que o sentinela quer, é o romper da manhã. É tudo que o homem que não tem abrigo, está na rua, passando frio pelas madrugadas, correndo risco. Tudo que ele quer ver é o brilho do sol, é o romper da manhã. Porque o romper da manhã, Salmo 130, versículo 6, te traz uma nova esperança. Quem sabe naquele dia, enquanto o sol está brilhando, aquele homem, aquela mulher, pode abraçar a sua oportunidade, pode cruzar o seu caminho, a sua chance de mudar completamente a sua vida e não mais passar noites tão frias, não mais dormir noites de sono tão cheias de tormentos, preocupações, assolações. Que seria melhor, que seria mais desejável para o sentinela? É a nossa pergunta. Do que
o raiar do sol, do que o romper da manhã. Este é o grande desejo do sentinela, é o grande desejo do homem que vive noites cheias de tormenta. Porém, Davi, no seu Salmo de número 130, ele faz essa declaração sobre o anelo de sua alma, ou o anseio de sua alma, ou o seu maior desejo. Muitos desejam ser missionários, outros desejam ser pastores a todo custo. Alguns querem ser apóstolos sem serem, outros se rotulam bispos, profetas, profetisas. Isto falando dos desejos, das ambições que ferem o meio religioso. Alguns querem ser evangelistas sem ser, outros querem ser apóstolos sem serem. Alguns querem ser pastores, sem nada terem de pastores. São desejos, anelos. Alguns tudo o que querem no meio da comunidade é uma cadeira na Câmara. Outros querem uma cadeira no Senado. E quantos lutam uma vida inteira para ter o seu anseio, o seu anelo, o seu desejo atendido. Quantos lutam uma vida inteira, a exemplo de muitos, alguns em nosso país, lutou 20 anos para se assentar no poder da nação. E depois que tem o seu anseio, o seu desejo, o seu anelo realizado, então nós vemos o que o homem faz. Nós vemos, às vezes, como ele se porta de maneira egoísta, trágica. Egoísta é aquele que olha somente para si mesmo, pensa somente em si mesmo. É como Paulo escreveu a 2 Timóteo 3, amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo é aqueles que vivem apenas para si mesmo, trabalham para si mesmo, ganham para si mesmo, negociam para si mesmo, tudo gira em torno de si mesmo, amantes de si mesmo. Jesus não foi amante de si mesmo, porque Jesus, na verdade, ele viveu para os outros. Ele nunca viveu para si mesmo. Ele amou mais os outros do que a si mesmo. Se ele tivesse amado mais a si mesmo do que os outros, ele jamais teria dado a sua vida na cruz do Calvário em prol da salvação dos pecadores. Jamais. O anelo de Jesus Cristo, o desejo de Jesus Cristo era muito grande por salvar os homens da condenação do inferno, salvar os homens do juízo final. O anelo, o maior desejo de Cristo não era nem mesmo pelo romper da manhã, mas era pelo romper daquele novo dia espiritual, daquela nova era, daquele novo tempo que na verdade seria inaugurado na cruz do Calvário, porque a cruz do Calvário inaugurou um novo tempo, uma nova era chamada de era tempo da graça, tempo plenitude dos gentios, o tempo o qual Deus estaria salvando os homens. O maior anelo, anseio, desejo de Cristo era por morrer, na verdade, pelos seus, porque a Bíblia diz que ele veio para os seus. O desejo de Deus, na verdade, era buscar aqueles que haviam se perdido, entregar a sua vida por estes. A Bíblia diz, ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Ele já conhecia os seus desde antes da fundação do mundo. E o maior desejo do sentinela é ver amanhã romper, o sol brilhar. O maior desejo do homem aflito na madrugada, sem saber o que fará da sua vida. O maior desejo daquele que não consegue dormir. Enquanto todos dormem, ele passa a noite em claro. O maior desejo daquele que está sofrendo frio em sua carne, sem ter como se esquentar, se aquecer, é ver amanhã. O maior desejo de muitos no meio religioso é ser um líder, um apóstolo, um evangelista, um mestre, algo assim. O maior desejo de muitos no meio da sociedade
é conseguir uma posição política, é conseguir um cargo que lhe conduza, que na verdade lhe leve a ganhar a vida de maneira mais fácil, a conquistar o seu dinheiro de maneira mais fácil. É o desejo de muitos, é o anelo de muitos. Mas Davi disse: mais do que tudo isto, mais do que todos estes propósitos, mais do que todos estes homens que têm os seus desejos, anseios, anelos pessoais, mais do que tudo isso, a minha alma anseia pelo Senhor, deseja o Senhor, anela o Senhor. Davi deixou claro, muito mais acima do desejo de ser rei, minha alma deseja ao Senhor. Muito mais além do desejo, quem sabe, de ser um líder, um pastor. E não é pecado a pessoa desejar. Paulo diz que aquele que deseja este posto, uma excelente obra, ele deseja, árdua na verdade. Mas Paulo disse que é uma excelente obra. Mas, acima de desejar esta excelente obra, esse excelente posto a todo custo, Davi disse: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que ser rei, mais do que ser sacerdote, mais do que ser profeta, mais do que ser um governante, mais do que ser um homem bem-sucedido na vida material, porque muitos apenas desejam ser bem-sucedidos na sua vida material, na sua vida religiosa, na sua posição. Muitos desejam ser bem-sucedidos no que se diz uma posição social, uma posição religiosa, mas Davi disse: o meu maior desejo, eu quero mais ser bem-sucedido com Deus, primeiramente, do que com qualquer outro empreendimento. O maior empreendimento, o maior investimento da minha vida, o maior desejo que eu tenho é acertar em Deus, não na Mega Sena, não na loteria, mas o maior desejo que eu tenho, o maior anseio que eu tenho é o Senhor. Salmo 130, versículo 6. Isso foi o que Davi nos ensinou. Uma noite de espera, uma noite, uma vida de anseios, uma vida de desejos. Vive o sentinela durante as suas noites de trabalho. Uma vida de anseios, de desejos. Vive o homem sobre a face da terra. Mas será que ele tem desejado, colocado seus anseios nas boas coisas que na verdade o Senhor tem reservado para ele? Davi disse no Salmo 1, ele disse com palavras bem claras: o meu prazer. Anseio, desejo está ligado com prazer. Davi disse: o meu prazer está na lei de Deus. Quantos colocam seu prazer em qualquer outra coisa, de menos em Deus? Aí está a derrota do homem. Colocar o seu anseio, seu desejo, depositar os seus prazeres em tudo quanto não tem nada a ver com Deus. Ali está a derrota do homem. Porque na verdade Davi disse: meu desejo está em Deus, meu anseio é pelo Senhor. Davi disse no Salmo 42 que, assim como o servo clama pelas correntes d'água, ele disse: minha alma clama por ti, ó Deus. Sabe o que é o servo clamando pelas correntes d'água? É um servo, quem sabe, ferido por um caçador. E enquanto mais sangue ele perde, mais a sua boca seca, mais sede ele sente. Mas há um instinto, há uma natureza naquele servo. Ele levanta a sua cabeça, ele levanta o seu nariz para o alto, e ele então sente ao longe o cheiro das águas. Não importa quão distante a fonte esteja, quão distante o poço esteja. Há cristãos que não vão à igreja porque a igreja está longe da sua casa. Mas o servo ferido, com sede, ele não importa quão longe o poço, a fonte, o riacho esteja. Quando ele sente o cheiro das águas, ele logo diz:
Devo reunir todas as minhas forças e correr o máximo que eu puder até chegar à fonte das águas, porque se eu puder chegar à fonte das águas, então eu me saciarei e renovarei a minha vida. É assim um verdadeiro cristão. Ele está com um anseio tremendo, um desejo tremendo. Pode estar longe a igreja, pode parecer estar longe o dia da sua vitória, pode parecer estar longe o raiar da manhã, pode parecer que esteja longe o brilho do sol, mas este servo ferido, este crente ferido, ele tem um instinto de Deus, uma natureza de Deus, há um desejo dentro dele que foi Deus quem colocou. É o que Paulo disse aos Romanos, que tanto o querer como o efetuar é Deus quem opera. Deus coloca o desejo por sua palavra, o desejo no servo por encontrar aquelas fontes de águas, e ele corre mesmo ferido, mesmo sangrando, mesmo quase perdendo sua vida, ele corre o máximo que pode. Os lobos o feriu, mas ele corre o máximo que pode dos lobos, das feras que lhe rodeiam, que querem ver a sua destruição. Ele corre, ele foge, e contando que ele encontre as fontes de águas, ele então será renovado. O desejo do servo está em encontrar as águas. O servo ferido, uma vez bebendo água, ele então renova as suas forças e então se escapará dos lobos selvagens. Eis aí a resposta, o porquê muitos não têm se escapado, meu caro ouvinte, do mundo, do pecado, das feras, dos lobos, porque Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Eis a resposta, porque muitos não têm se escapado das garras dos lobos, porque não têm fugido, não têm corrido, mesmo ferido, até a corrente de águas. Mas uma vez, estando na alma deste Filho de Deus, este anseio pela fonte de água, que é o Senhor, pela fonte de renovo, que é o Senhor, por estar na presença de Deus, na casa de Deus, que é, meu caro ouvinte, o Senhor, o método o qual o Senhor renova, revigora as nossas forças, é este hoje, nos levando no seu santuário, nos levando em seus tabernáculos, nos levando a ouvir a sua palavra. Meu amigo ouvinte, o desejo do servo é pelas águas, o desejo do sentinela é pelo brilho do sol, o desejo daquele que tem frio e que percebe a morte pela madrugada é verem o sol romper, porque o sol, meu amigo ouvinte, quebrará aquela atmosfera fria. O desejo do verdadeiro crente, o anseio do verdadeiro crente é como o desejo, o anseio do sentinela. Ele quer ver o sol brilhar, mas o sol da justiça, como diz Malaquias, capítulo 4, para vós que temeis o meu nome, para vós que tendes anseio pela minha presença, desejo pela minha presença, vocês verão, diz o profeta Isaías, nascer, brilhar o sol da justiça. O desejo do verdadeiro cristão, o anseio do verdadeiro cristão é encontrar essa fonte de águas. E o profeta Isaías, no seu capítulo 55, ele falou sobre esta fonte de águas. Ele disse: vós todos que tendes sede, vindes. Palavras do próprio Deus pelos lábios do profeta Isaías. Ó, vós todos que tendes sede, vós todos que estáis como o servo ferido, vós todos que estão com sede de encontrar aquele riacho que renovará as forças, vós todos que estão como aquele sentinela que deseja pelo amanhecer, vós todos que tendes sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ó, meu amigo ouvinte, há uma fonte de águas para te renovar, há uma fonte de água para matar a tua sede. Jesus disse que aquele que tem fome
e sede de justiça, estes são bem-aventurados. A Bíblia diz que no livro de Apocalipse, capítulo 22, aquele que tem sede, venha e de graça beba, tome da árvore da vida. Meu amigo ouvinte, mas tem que haver um desejo, tem que haver um anseio, e um anseio grande, não pode ser um anseio pequeno, limitado, não, tem que sobrepujar a todos os desejos da tua vida, a todos os desejos da carne do jovem, todos os desejos da mentalidade do homem natural. Tem que haver um desejo, um anseio que na verdade vá além, esteja sobrepujando a todos os outros desejos, a todos os outros querer, a todos os outros anseios. O meu desejo pelas coisas de Deus precisam ser maior do que o nosso desejo pelas coisas do mundo. Por isso que João disse: não ameis o mundo, não desejeis o mundo, não tenhais anseios, desejos pelo mundo, porque aquele que tem anseios, desejos pelas coisas carnais, mundanas, o amor do Pai não está nele. Meu amigo ouvinte, olha o que Deus está falando, e o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve, diga: vem, e quem tem sede, venha. O servo tem sede, ele precisa correr, senão os lobos o pegarão, senão o caçador o encontrará. O cristão tem sede, mas ele tem que correr, ele tem que decidir o mais rápido possível, reagir o mais rápido possível. Quanto tempo mais esperarás para começar a correr de encontro com aquele rio de água viva? Não fique esperando os lobos se aproximarem. Não fique esperando os caçadores se aproximarem. Não fique esperando os dias maus, os dias piores do que estes se aproximar. Vai, levanta-te, corra, comece essa caminhada ao encontro com as águas que te renovam, ao encontro com o romper da manhã, ao encontro com o brilho do sol, o nascer do sol, o nascer de um novo dia. Meu amigo ouvinte, ouça estas palavras de Deus que estão indo de encontro com a tua alma. Ouça as palavras do salmista, do homem segundo o coração de Deus, daquele homem que disse: a minha alma anela ao Senhor, muito mais do que o sentinela anela o romper da manhã. Pense como estavam anelando o romper da manhã, o nascer do sol. Aquelas mulheres que foram ver Jesus pela madrugada, antes mesmo do nascer do sol, elas chegaram ali para verem a Jesus. Elas sabiam, elas tinham ouvido Jesus dizer que ao terceiro dia, após a sua morte, ele ressuscitaria. Pense como elas passaram aquela noite. Pense como aqueles que lembraram que ele disse que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Pense, meu caro ouvinte, como que elas aguardaram ansiosamente aquela noite, aquele terceiro dia. Elas foram lá, elas apareceram no sepulcro ao terceiro dia, que na verdade era o primeiro da semana, no domingo de Páscoa. Elas compareceram até a sepultura de Jesus. E lá elas encontraram aquilo que, na verdade, atendeu o anseio de suas almas. Elas ansiavam, desejavam ver Jesus, o ressurreto. Elas ansiavam, desejavam encontrar o seu mestre. E para sua surpresa, quando elas ali chegaram, a pedra estava removida. Um anjo estava ali para dizer a elas, para dar a elas aquela notícia tão maravilhosa, a maior notícia que um dia já pôde ter sido dada ao mundo. Na verdade, não é a superação de uma crise, não é o anúncio de uma guerra, do início ou do cessar-fogo. Oh, meu caro ouvinte, o maior anúncio, a maior notícia que um dia pôde ter sido dada, não é uma nação que entrou em crise e se recompôs e se levantou.
Não, a maior notícia que pode ser dada não é o falecimento de um rei, ou de uma grande celebridade, ou de um grande pontífice, ou algo assim. A maior notícia que uma vez poderia ter sido dada no mundo foi aquela que o anjo disse àquelas mulheres: por que buscais o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ide e dizei aos seus discípulos para irem para a Galileia, porque ele vai aparecer, ele vai encontrar com eles justamente na Galileia. Que notícia aquelas mulheres receberam! Valeu a pena esperar uma noite acordada, uma noite em expectativas pelo romper da manhã, pelo nascer do sol, porque ao nascer do sol elas tiveram uma grande notícia, receberam um grande anúncio, receberam uma grande informação. Aquele que vós buscais não é morto, não é cadáver. Aquele que vós buscais não está entre os mortos. Vós não deveis buscá-lo entre os mortos, porque ele já ressuscitou. Valeu a pena esperar uma noite inteira chorando. Valeu a pena esperar uma noite inteira de expectativas, porque a resposta veio, o consolo veio pela manhã. Não é à toa que a Bíblia diz que pode o choro durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Uma noite, a noite de sábado para domingo, eles choraram, eles desesperaram, eles ficaram ali tristes e amargurados. Choraram uma noite. Talvez aquela tenha sido a pior noite daqueles discípulos, a pior noite daquelas mulheres, pensando que Jesus, o libertador, Jesus, aquele o qual eles haviam depositado nele todas as suas esperanças, toda a sua vida, haviam vendido barcos, haviam deixado de ser curtidores, haviam deixado suas profissões, tudo para andar atrás do Mestre. Eles estavam preparando para construir suas vidas, estabelecer suas famílias, tudo ao redor do Mestre. E de repente eles têm que viver uma noite tão fria quanto aquela, tão triste quanto aquela, tão repleta de preocupações como aquela. E eles tiveram um desejo pelo amanhecer, pelo romper de um novo dia, muito maior do que o sentinela, do que o vigia cansado, com os olhos pesados, mas não podendo fechar por causa do posto, por causa da responsabilidade. Eles tiveram uma noite cruel, terrível, quem sabe com os olhos queimando de sono, mas chorando e preocupados, olhando uns para os outros, dizendo: que nos aconteceu? Perdemos o nosso Messias, perdemos a nossa esperança, perdemos a nossa salvação. Mas, ó, meu caro ouvinte, o sol brilhou, um novo dia rompeu, a manhã da ressurreição rompeu, o sol da justiça brilhou, e as primeiras, Maria e a outra Maria, a receberem a notícia, foram as primeiras a serem consoladas, a prostrarem diante de Jesus, o verdadeiro sol, o sol da justiça, que ilumina todo o caminho daqueles que entregam suas vidas em suas mãos. Meu amigo ouvinte, não importa tamanha dor, não importa o quanto esteja sofrendo, não importa se estás em um leito de hospital, não importa se estás dentro de uma cela fria, não importa se as enfermidades estão destruindo o teu corpo, saiba, ó sentinela de Deus, ó filho de Deus, há uma manhã para romper para você, há um sol para nascer para você, há um fim para esse calabouço, para essa enfermidade, para essas provas. Há lutas que são provas, que são noites frias, há lutas, há problemas, há enfermidades, há tentações, ó meu caro ouvinte, que às vezes elas são noites frias.
Elas são noites que você está com os olhos pesados, mas não pode dormir. Ou às vezes quer dormir, está com os olhos pesados, mas a responsabilidade não te deixa ir para a cama. Ou às vezes você até quer dormir, mas a preocupação te rouba o sono, te traz insônias, te faz andar para um lado, para o outro, às vezes até pensando que perdeu o domínio da situação. Mas, meu amigo, leia o Salmo 130. Davi disse: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Das madrugadas da minha vida a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz neste momento de preocupação. Escuta a minha voz neste momento de dores. Escuta a minha voz neste momento de enfermidades. Escuta a minha voz neste momento de incompreensões. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, observares os meus pecados, observares as minhas ignorâncias, como eu procedi, ó Deus, impiamente, muitas vezes contra a tua palavra, se tu observares o quanto sou devedor, ó Pai, eu não poderei subsistir, não poderei superar este momento difícil. Mas, Pai, foi a oração de Davi, Salmo 130, verso 4, contigo está o perdão, para que sejas temido. Perdoa-me e temerei, cura-me e a ti temerei, ajuda-me e a ti temerei. Estenda as mãos para mim, tira-me deste calabouço, desta noite que parece que não tem fim, desta prova que não parece ter fim. Tira-me, Deus, desta situação, perdoa-me se pequei contra ti. E não serei ingrato, temerei o teu nome, darei honras a ti, meu Senhor. Aguardo o Senhor, espero o Senhor, a minha alma te espera. Espero em sua palavra, meu Deus. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espera, irmão, espera, irmã, espera, meu ouvinte, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, nele há abundante redenção. Cura é redenção, consolo é redenção, libertação dos vícios, das drogas, da tormenta, do desejo de pôr fim à sua própria vida. Isto é redenção. Espera nele essa noite fria, escura, que parece noite eterna, prova eterna, problema eterno. Fique tranquilo, passará. Ele remirá a tua vida. Ele te concederá o desejo do teu coração. Lembre destas palavras. Foi para ti mesmo que o Senhor falou. Creia, meu caro ouvinte, que Deus te abençoou. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem
saber que há um Deus. Eu quisera anunciar.